Vamos lá, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, peço seu like, a sua inscrição, seu compartilhamento. O Fernando Diniz, ele fez uma coletiva lá, coisa que não é costumeira da parte dele, ele não é de fazer coletiva, ele somente fala após as partidas, mas como a coletiva dele após o Fla-Flu e a eliminação, muito compreensível o nervosismo dele, e ele explica também isso na coletiva, pede desculpa, explica também que ele se arrependeu porque ele generalizou uma coisa que era uma situação com uma outra pessoa e ele acabou generalizando, os repórteres não entenderam nada e acabou pegando mal para ele. Né? Todo mundo, Casagrande, Fulano, Ciclano, detonaram a postura dele com os repórteres e isso ficou bem claro. E ele achou por bem fazer uma coletiva e explicar e se desculpar. Humano. Mesmo ele sendo um psicólogo, o psicólogo fica nervoso também, irmão. Né? Em casa de ferreiro, o espeta de pau. O psicólogo também fica nervoso. E a gente entende, a galera que estava lá, os repórteres, claro, perdoaram, entenderam a justificativa dele. O camarada foi eliminado por Flamengo, ficou fora de uma luta pelo tricampeonato, e é natural do camarada ficar nervoso numa coletiva. Apesar dos exageros da parte dele, é compreensível. Né? Somos todos humanos e sabemos que essas coisas acontecem. Aí teve o pedido de desculpas, ele falou sobre algumas coisas interessantes que eu vou trazer aqui para vocês. Não vou trazer a coletiva dele, mas vou trazer umas coisas importantes que é bom a gente pontuar até daqui para frente. Porque também não adianta pedir desculpa, levantar alguns pontos que ele levantou ali e não tentar corrigir os erros. Os erros aconteceram e ele precisa corrigir. Por exemplo, Renato Augusto e Ganso não podem jogar junto e ele continua levantando essa bandeira. A repórter fez até uma pergunta lá muito legal, muito interessante, a melhor de todas. A repórter fez e ele continuou defendendo a tese de que Renato Augusto e Ganso têm que jogar junto. Então isso tem que sair da cabeça dele. Ele tem que entender onde está errado e aonde estiver errado, ele ter a humildade também, como ele teve na coletiva de pedir desculpa para os jornalistas e até para a torcida. E falou até uma coisa maneira, que gosta de ganhar título e correr para abraçar a torcida. Acho isso legal, que a torcida é importante por tudo, mas reconhecer o que errou, né? Ele até citou o Marquinhos na lateral direita, que a intenção dele de colocar o Marquinhos ali é para ter profundidade, dar liberdade para o Arias transitar, né? Ficar flutuando e o Marquinhos explorar aquele corredor. É a ideia dele, ele acha que funcionou. Ele acha que a ideia era boa. A gente que assiste, eu não achei uma boa ideia. Marquinhos não foi bem, na minha opinião, ali como lateral direito. Não rendeu. Se a ideia era explorar, dar liberdade para o Arias, nem o Arias jogou bem, nem o Marquinhos. Minha opinião. E ele tem que respeitar, e a gente respeita a opinião dele também. Mas pelo que a gente está vendo, ele está insistindo nessas coisas. Renato Augusto e Ganso juntos, elogiando o Marquinhos por ali, daí fala também do André jogando como zagueiro, que várias vezes o Fluminense virou o placar, venceu partidas porque o André foi para a zaga, esse negócio todo, essas insistências. Aí também foi uma coisa muito interessante, que apesar do grande número de lesionados nessa temporada de 2024, maior do que na temporada passada, tem um monte de gente no estaleiro, eu vou dar uma atualizada de quem está machucado, qual é a situação, se está voltando ou não, vou falar aqui nesse vídeo. E apesar do grande número de lesionados, o Diniz descarta inchar o elenco, trazer novos jogadores. Então, esquece contratação, é isso que está aí. Por que ele disse que não vai procurar jogador no mercado apesar das contusões? É que ele prefere preencher com jovens da base. Ele quer utilizar a molecada da base. Faltou, o cara machucou, contundiu, pega da base e coloca ali. Essa é a ideia. Ele fala de disparate, de o Palmeiras e o Flamengo, os clubes que têm mais dinheiro. O Fluminense não, é um orçamento mais modesto, então ele acha que é mais interessante usar a base. Até aí tudo bem, não quer se reforçar, não quer trazer jogador de fora. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, pega a molecada da base, tu valoriza, tu bota na vitrine, o garoto fica em exposição e depois tu vai e vende, tu lucra com a venda do jogador. Mas você tem que valorizar a sua base, até aí tudo bem. Ele não gosta de trabalhar com elenco grande, há contusões no elenco, ele acha que não é importante contratar para suprir essas contusões e vai utilizar, porque é o objetivo dele, utilizar os moleques da base para preencher essas lacunas. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: então por que emprestou o João Neto?
Então por que emprestou o Luan Freitas? O que o Iago Ferreira está fazendo no Nova Iguaçu? Então porque sempre os moleques da base estão sendo emprestados, na hora de enxugar o elenco, é a molecada da base que está saindo. Né? Qual foram os garotos? Né? Cadê o Isaac? Então quais foram os garotos que foram utilizados? Aqueles quatro primeiros jogos do Campeonato Carioca, em que praticamente jogou o terceiro time do Fluminense, quem está sendo aproveitado? Lelê. Está desde a temporada passada. Não é um moleque da base. Então isso que eu não consigo enxergar nisso aí. Falei do pedido de desculpa, da insistência com o Renato Augusto e o Ganso juntos, mas só que me chamou a atenção uma coisa que ele falou, a entrada do Alexander, ele falou assim, quando ele estava defendendo o Renato Augusto e o Ganso juntos, ele falou assim, a entrada do Alexander ou a entrada do Lima, naquele Fla-Flu, o primeiro Fla-Flu que o Fluminense perdeu a classificação para a final, naquele primeiro Fla-Flu, que jogou muito mal e tomou de 2-0, a entrada do Alexander, ele disse assim, se eu colocasse o Alexander e o Lima no lugar do Renato Augusto, não mudaria nada. Na minha opinião, mudaria sim. Ele ganharia em marcação e ganharia numa idade mais jovem, com mais potencialidade, com mais dinamismo ali no meio de campo. O Alexander marca melhor do que o Renato Augusto. O Alexander é mais rápido do que o Renato Augusto. Tem uma reposição maior, pode fazer uma cobertura, pode ocupar espaço, pode chegar com qualidade na frente, tem um bom passe também. A diferença no meio de campo, acho que surtiria o efeito. E o Lima também. O Lima também tem movimentação, ajuda na marcação, não tanto quanto o Alexander, mas porra, não tem como dizer que a Ganso e Renato Augusto, se colocasse o Alexander ou o Lima no lugar do Renato Augusto, não surtiria de efeito nenhum. Claro que surtiria. Teria mais um cara de marcação ali para fazer cobertura, para proteger. E o Renato Augusto não entrega isso. Não entrega isso para mim. Então, nisso aí eu acho que ele se equivocou. Aí o departamento médico. O Fluminense está tendo muitas contusões. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Como é que está a situação do Samuel, do Ganso, do Cano, do Douglas Costa? O Keno fez o exame, saíram os resultados do exame do Keno. O Alexander não tem treinado com o grupo, isso me deixou preocupado. Por que o Alexander não tem treinado com o grupo? Há um motivo para isso. Vou trazer aqui para vocês que foi separado. O Alexander não está treinando com o grupo porque o atleta está aproveitando essa parada da data FIFA para fazer um fortalecimento, um reforço muscular. Ele é muito bom jogador. Jogou no pré-olímpico, que a seleção infelizmente não foi para a Olimpíada. Tem uma qualidade tremenda, faz a lateral esquerda muito bem, como também faz a função de volante. O departamento médico, principalmente a preparação física do Fluminense, encontrou e percebeu no Alexander que ele necessitaria de um reforço muscular. Ele é muito fraco, muito franzino, magro. E para aquela função que ele faz de volante, você vê, o André é um touro. O Gabriel Pires também é forte. Principalmente o André, que é da mesma faixa etária ali do Alexander. A diferença de corpo de um para o outro é muito grande. Então a preparação física do Fluminense viu a necessidade do Alexander fazer um reforço muscular e ele está entregue à preparação física, por isso que ele não tem treinado com o grupo. Então vamos lá, os exames do Keno. Exames foram realizados e foram constatados uma entorse de grau leve a médio no tornozelo esquerdo do Keno. Houve danos leves aos ligamentos. Ocorreram danos, mas foram leves. Ele já está entregue ao departamento médico, já está fazendo os atendimentos lá. O Fluminense não deu prazo para o retorno do Keno. Ainda não deu prazo, não se vai dar 1 mês ou 2, mas ele está entregue ao departamento médico. Esse foi o resultado do exame. Agora vamos falar do Samuel, do Ganso, do Cano e do Douglas Costa. Esses jogadores que eu acabei de citar estão na transição para o campo. Então estão próximos de retornar. O Samuel está em fase de treinamento com o grupo, enquanto o Ganso está na parte física da transição, sem bola ainda. A situação do Ganso é essa. Apenas o Keno e o Marlon estão no departamento médico. Os outros contundidos estão nessa parte de transição. O Ganso ainda não está tocando na bola e os outros estão na parte física já para trabalhar com o grupo. Então já estará todo mundo de volta, assim espero eu. Apenas o Keno
e o Marlon vão esperar mais um pouquinho para retornar ao campo. A gente fica aqui na torcida para essa rapaziada se recuperar o mais depressa possível, né? Porque o Fluminense precisa estar completo para o jogo do dia 3 de abril contra o Alianza Lima. Quanto mais rápido essa rapaziada se recuperar, principalmente Samuel, faz uma falta danada, o Ganso, o meio de campo, o Cano, que é o nosso centroavante, o Douglas Costa, que é uma opção ali pelo lado direito. Quanto mais rápido essa rapaziada fizer essa transição para o campo e o treinamento com o grupo, mais aumenta a chance do Fluminense jogar completinho contra o Alianza Lima, lá no Peru, no dia 3 de abril. Eu vou ficando por aqui, torcendo para a rapaziada melhorar logo e pedindo o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até lá, até o próximo vídeo. Fui!